Meus queridos, quero mais uma vez agradecer a presença de cada um dos irmãos, dos amigos que aqui estão nos acompanhando nesse estudo bíblico no qual o Senhor colocou em nosso coração e temos proposto o estudo as cartas no livro de Apocalipse. Nós já discorremos sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, e agora nós vamos trabalhar com a igreja em Filadélfia. E eu quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, a pegar sua espada, a palavra de Deus, para nós fazermos uso da leitura da palavra, em Apocalipse capítulo 3, onde nós iremos ler do versículo 7 até o versículo de número 13. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 até o verso de número 13, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, aleluia, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu nome, e também o meu novo nome. Aleluia! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus em Cristo seja louvado. E antes de nós adentrarmos a ministração da palavra propriamente dita, eu quero mais uma vez agradecer a todos os amados que estão nos acompanhando. Continue conosco, deixe a Bíblia aberta para que nós possamos discorrer nesses versículos aqui que tratam da carta à igreja de Filadélfia. Mas eu quero convidar você para orarmos, amém? Então eu já convido você para fechar os seus olhos e que nós possamos colocar as nossas vidas diante do Senhor Jesus. Então nesse momento eu oro: soberano nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, e engrandecemos o teu santo e amado nome. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos vivos e assim poder te louvar, te exaltar e engrandecer o teu santo e amado nome. Tão somente, ó Deus, nos perdoa os nossos pecados, porque somos pecadores. E nesse momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações, trazer vida e transformação, que só o teu Espírito é capaz de fazer. Obrigado, Senhor, por mais essa noite e esse momento no qual nós iremos meditar a tua palavra, que é viva e eficaz. Assim, Deus amado, eu oro apresentando a minha vida como instrumento nas tuas mãos e apresento os irmãos, os amigos que possam estar nos assistindo e que o Senhor venha estar abençoando e que o Senhor possa ser engrandecido por meio da tua palavra. Assim eu te oro e por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então, queridos,
Mais uma vez, nós vamos aqui tratar da igreja, né, de Filadélfia. E como nós temos tratado, né, todas as outras cartas, antes de nós partirmos, né, para o texto bíblico, nós gostamos de falar sobre algumas coisas, certo? Sobre a cidade na qual a igreja se encontrava. Então, a palavra Filadélfia, ela significa amor fraternal. Amém? Ela foi fundada pelos cidadãos de Pérgamo em 150 a.C., por Átilo II Filadelfo. Foi o seu fundador. Também era chamada de Pequena Atena por ter muitos templos dedicados aos deuses. Região de grande produção de vinha. Portanto, um centro de adoração a Dionísio, o deus do vinho e da fertilidade. Também chamada a cidade dos terremotos. Foi destruída por um grande terremoto em 17 do ano Domini, ou depois de Cristo. Então, seu nome é muito claro a dizer amor fraternal. Nessa cidade, ou seja, lá em Filadélfia, existia um posto militar avançado que resistiu por um longo período, sabe, contra as invasões turcas, tá? Num período de grandes conflitos nessa região. E nós vamos passar agora a analisar o texto bíblico e ver a mensagem que Jesus Cristo tinha para aquela igreja e que ainda tem para os dias atuais. Então, essa palavra, ela é atual. Então, Deus quer falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Como nós temos aprendido, essas são cartas que foram destinadas por Jesus Cristo a várias igrejas ali, ou seja, 7 igrejas na Ásia Menor. E os seus destinatários são, respectivamente, cada uma dessas igrejas. Vamos conhecer a quem se destinava a carta à igreja de Filadélfia. Olha o versículo de número 7, a referência que vai dizer: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Então, o destinatário desta carta também era o pastor da igreja. Como nós já vimos, a carta aqui é direcionada a anjo, mas anjo aqui é entendido, certo, como os pastores ou o pastor dessa igreja. Os seus remetentes foi aquele que é santo, o que é verdadeiro. E segundo, nós vamos encontrar sobre esse remetente que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Aleluia! Vamos só ler o texto bíblico para nós confirmar o que eu acabei de citar. Versículo 7 diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aleluia! Então, Jesus Cristo é o quê? Ele é o remetente, e o anjo da igreja, que é o pastor, é o destinatário. Então, a característica do remetente, ou seja, aquele que enviou, é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, que aqui é identificado com a própria natureza do Pai, e de acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que é santo no sentido tríplice, de acordo com Isaías capítulo 6, versículo 3. Cristo é santo em seu caráter, obra e propósitos. Ainda esse mesmo autor, ele diz que é verdadeiro porque ele não é a sombra da verdade, mas é a essência dela. Ele é Deus confiável, real em contraste com os que mente, de acordo com Apocalipse 3, versículo de número 9. E a chave de Davi é Cristo tem autoridade, sabe, para controlar a entrada no reino de Deus. Cristo é retratado segurando as chaves da morte e do inferno aqui, as chaves da salvação e das bênçãos. Aleluia! Quando nós lemos Apocalipse capítulo 1,
versículo 18, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo que, tendo a chave, né, da morte e do inferno nas suas mãos. Então, Jesus é aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre, que ninguém fecha. E que fecha e ninguém a abre. Aleluia! E a carta, ela está também organizada no mesmo formato ou padrão daquelas que nós já dizemos, como Éfeso, Esmirna, Tiatira e Sardes. Nós vamos encontrar Jesus elogiando, né, protestando, corrigindo e dando recompensas. Mas para a igreja de Filadélfia, nós vamos encontrar somente elogios, sabe? Elogios no sentido de porque eles perseveravam na fé, obedecendo a Cristo e honrando ao nome do Senhor. Essa carta, ou seja, essa igreja, ela não recebe nenhum protesto. Nós não encontramos nenhuma correção do Senhor para ela, mas encontramos maravilhosas recompensas pela fidelidade desta igreja. Cristo diz, né, nas suas recompensas que se eles continuassem fiéis, se converteriam às suas colunas espirituais e seriam dado uma nova inscrição divina a eles em relação ao nome de Deus, à cidade de Deus e ao novo nome do Senhor. Então aqui, irmãos, nós temos de nos identificar com essa igreja, porque é uma igreja santa e que, mesmo diante de muita perseguição, de muito sofrimento, foi uma igreja que se permaneceu fiel. Aleluia! Vamos conhecer mais a fidelidade da igreja de Filadélfia. Primeiro vamos ver aqui o elogio à fidelidade à igreja de Filadélfia. No versículo 8, nós lemos: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo poucas forças. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, o Senhor ele se expressa dizendo para esta igreja: conheço as tuas obras. Oh, glória! Queridos, para uma igreja sem força aos olhos do mundo, Jesus a parabeniza pela sua fidelidade. Tem guardado a palavra de Cristo e não tem negado o seu nome, uma igreja fiel. Minha oração nesse momento, queridos, é para que toda esta característica da igreja de Filadélfia, ela seja visível, testemunhada na sua vida, meu irmão, para a glória de Deus. E aí, quando nós olhamos os detalhes do versículo de número 8, do versículo 8, na parte seguinte, vai dizer que havia uma porta aberta. Leiamos novamente. Eu sei as tuas obras, eu sei que diante de ti pus uma porta aberta. Aqui literalmente falando, porque Jesus sempre pegava o quê? A característica daquela cidade, daquela localidade, com acontecimentos históricos e aplicava na vida espiritual da igreja. Mas aqui, literalmente falando, a porta aberta diante da igreja de Filadélfia é um ponto, de acordo com a sua posição geográfica, na rota que ligava Jerusalém à capital romana. A cidade era como um entroncamento por onde ligava as grandes entradas e saídas para várias cidades, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Antioquia, fazendo a conexão Roma-Jerusalém. No entanto, no sentido espiritual, essa porta aberta é a oportunidade da salvação pela fé em Cristo Jesus. Como podemos inferir de João capítulo 10, versículo 9, aonde o escritor bíblico diz, por meio das palavras de Cristo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá
e achará pastagem. Então essa porta aberta, queridos, é o Senhor da glória, é o Senhor Jesus Cristo. E essa porta ainda está aberta para todos aqueles que por fé desejem entrar. E quando entra, acharás pastagem. Oh Deus amado e santo, Tu és quem nos sustenta, oh Deus, diante de tanta tribulação e angústia que nós vivemos, mas o Senhor tem nos dado o refrigério para a nossa alma. Nós temos encontrado, todo o descanso no Senhor. Continue conosco, ó Deus, aleluia. E essa porta aberta, queridos, ela ainda nos proporciona não somente a entrar e ter a salvação em Cristo, mas essa porta aberta, ela nos faz um instrumento de bênção na mão de Deus. E nós podemos, com essa porta aberta, levar a oportunidade do Evangelho para outras pessoas. E nós temos que evangelizar. Nós estamos num tempo muito crítico, mas num tempo muito propício à evangelização, à divulgação do Evangelho. Então essa porta aberta não é somente para que eu e você entre, mas é para que nós possamos conduzir outros a entrar por ela. Mas precisamos evangelizar. Então vamos usar, irmãos, as ferramentas que Deus tem nos dado, os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos para falar do amor, da sua graça e dessa porta que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Oh, glórias, aleluia, Senhor. Agora aqui nós vamos olhar no versículo de número 9, o amor de Deus, mas eu quero que nós entendamos isso. O amor de Deus é revestido de ódio pelo mundo. Nós temos que glorificar a Deus, aleluia, mas essa é uma realidade. Mas Jesus disse, antes que o mundo vos odiasse, me odiou primeiro. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 3 de Apocalipse. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Aleluia. O amor a Deus é revestido de ódio pelo mundo. Então o mundo odeia os cristãos, odeia aqueles que têm a Cristo. E isso aqui nós encontramos claramente nas Escrituras, mas aqueles que odeiam aos servos de Deus é chamados, queridos e queridas que nos ouvem, de sinagoga de Satanás. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés. Aí, a presente expressão ocorre aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, nas igrejas de Esmirna e de Filadélfia. Porque cabe lembrarmos e ressaltarmos que não foi somente a igreja de Filadélfia que não recebeu nenhum tipo de protesto e correção. A igreja de Esmirna também não recebeu nenhum protesto do Senhor. E a Bíblia de Estudo Arqueológico, NVI, ela se refere a nos esclarecer melhor o que significa sinagoga de Satanás. A referência à sinagoga de Satanás, do capítulo 2, versículo 9, e do versículo 3, do capítulo 3, versículo 9, não é um ataque geral contra o judaísmo, e sim aos que não eram verdadeiramente judeus. E por não serem verdadeiramente judeus, estavam realizando grande perseguição contra a igreja de Deus. Então, queridos, eu quero lhe dizer uma coisa. Seja fiel, esteja firme na palavra de Deus. Não importa
quantos critiquem pela tua fidelidade. Não te importa por aqueles que brincam com a fidelidade da tua fé. Permaneça fiel ao Deus da glória, porque Ele honra aqueles que são fiéis à sua palavra. É o que diz a parte do versículo 9. A igreja estava sendo perseguida por judeus. E por isso o Senhor os chamou de sinagoga de Satanás. Mas a fidelidade da igreja levará, a honra daqueles que perseguem aos santos e aos servos de Deus. Olha o que diz a parte final do versículo 9. E eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Aleluia! Aqueles que já te perseguiram, ou aqueles que estão te perseguindo, ou aqueles que ainda irão te perseguir, pela tua fidelidade eles vão te honrar, vão te reconhecer como um homem e uma mulher do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tão somente te mantenha fiel e firme às promessas inabaláveis do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aí, quando nós adentramos um pouquinho mais no versículo de número 10 do capítulo 3 de Apocalipse, aqui o Senhor vai nos apontar para uma hora de grande tentação. Leiamos comigo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Queridos, essa hora de tentação descrita no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, é um período que a Bíblia chama de grande tribulação. Ela é caracterizada pelo derramamento da ira divina em castigo aos que são expresso com os selos, as trombetas e as taças. Ainda aqui no livro de Apocalipse, esse período de grande tribulação é descrito detalhadamente nos capítulos 6 ao capítulo de número 19 de Apocalipse. Esse período sombrio é onde Deus vai derramar toda a cólera e ira contra o pecado e contra toda a injustiça, começando pelos selos, pelas trombetas e pelas taças. E aí a Bíblia vai dizer algo interessante, queridos. E mais uma vez eu te chamo a atenção. O livro de Apocalipse não é para pavor dos seus servos, mas essa palavra, ela vem como um refrigério para aqueles que são fiéis à palavra de Deus e ao nome de Jesus Cristo. Porque aqueles que são fiéis e guardam o nome do Senhor, a palavra, ainda no versículo 10, vai dizer: te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Aleluia! Esse castigo, essa ira divina, ela não vai cair sobre os servos fiéis de Deus, mas sobre a humanidade pecadora. Para Hernandes Dias Lopes, a igreja foi fiel a Cristo. Cristo guardará na tribulação. A igreja guardou a palavra. Cristo guardará a igreja. A igreja de Filadélfia não transgrediu nem cedeu às pressões do mundo. Meus queridos, a igreja, ela preferiu ser pequena e fiel, ao invés de ser grande e mundana. Então essa palavra é uma palavra que nos exorta, nos fortalece, nos incentiva à fidelidade, sabendo que Deus é fiel àqueles que são fiéis. A quê? A palavra do Senhor e ao nome do seu Cristo. Aqui cabe ainda ressaltarmos que temos 3 interpretações no que diz respeito à igreja,
e essa grande tribulação. Uns acreditam que a igreja passará. Esses são chamados de tribulacionista. Outros acreditam que a igreja não passa. Esses são chamados de pré-tribulacionista. E outros acreditam que a igreja passa parte dessa tribulação, que é chamado de mid-tribulacionista. Mas o certo é que, sendo que a igreja ela passe pela tribulação, o Senhor promete que vai guardar os crentes dessa tribulação, os crentes fiéis. Da mesma forma como o Senhor, queridos, foi fiel e guardou o povo de Israel contra as 10 pragas no Egito, e nenhum israelita sofreu os danos das 10 pragas. Da mesma forma, o Senhor Jesus, ele vai guardar aqueles que são protegidos, remidos e lavados pelo seu sangue, e são fiéis à sua palavra e ao seu nome. Aqueles que acreditam que são pré-tribulacionistas, é aqueles que acreditam que a igreja vai ser levada para o céu antes desse grande derramamento da ira e da cólera divina no mundo, aos incrédulos e aos perversos. Ainda aos que acreditam que a igreja passa em parte pelo sofrimento, que é chamado de mid-tribulacionista. A igreja só passa a metade desses 7 anos, seja qual for, mas o Senhor protegerá o seu povo, o Senhor protegerá os seus servos. Não importa se você é tribulacionista, não importa se você é pré-tribulacionista, não importa se você crê no mid-tribulacionista. Em ambos os casos, o Senhor vai proteger, o Senhor vai proteger os seus servos desta ira e da cólera de Deus que será derramado em todo o mundo. Aleluia! Então não tenha medo. Apenas sejamos fiéis a quem? Não à denominação religiosa, não à religiosidade, mas sejamos fiéis à palavra de Deus e ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E ainda continuando, no versículo de número 11, a Bíblia vai nos dizer e vai nos formar: guarde o que tens, permanece firme até a segunda vinda de Cristo. Aqui nós somos chamados e alertados para permanecermos fiéis. Olha o que diz o versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Então o Senhor está chamando a igreja, mesmo diante da sua fidelidade, a permanecer vigilante. Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Então, o Senhor está chamando a uma igreja fiel, a vigilância, a estar alerta. Como é que nós estamos, queridos? Nós estamos alerta às Escrituras Sagradas, sabe? Ao que ela diz sobre aos fins dos dias. Cristo está próximo de retornar. Você tem amado e desejado o retorno de Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz que aqueles que amam ao Senhor e que aguardam a sua vinda, Ele livrará de todo mal. Então, queridos, só para que nós possamos entender, para que ninguém tome a sua coroa, quero trazer uma informação histórica, tá? Na Grécia Antiga, de 4 em 4 anos, se realizavam os Jogos Olímpicos. Aos vencedores se otorgavam uma coroa, a coroa da vitória, formada de folha de louros entrelaçadas, certo? Então, de 4 em 4 anos, acontecia as Olimpíadas, né, que eram os Jogos Olímpicos, que ainda existe como tradição, e nesse tempo não se davam, né, medalhas de ouro, mas sim uma coroa de louros entrelaçadas. Amém? Agora, o pastor Hernandes Dias Lopes,
ele, comentando este versículo em relação à coroa, ele diz o seguinte, e eu acho muito interessante. Ele diz que a coroa aqui não é salvação. Então, essa coroa aqui não é salvação, mas o privilégio de aproveitarmos as oportunidades de Deus na proclamação do Evangelho. Aleluia! Deixa eu te explicar. Quantos homens e mulheres você já conheceu que já tiveram no altar do Senhor, pregando a palavra, louvando e testemunhando, mas hoje se acham afastados e vendo outros, estes deixaram de receber bênçãos maravilhosas de Deus porque foram infiéis. Então aqui essa coroa se fala de galardões, de recompensas, de bênçãos que o Senhor tem para aqueles que são fiéis, além da salvação. Porque não esqueçamos, irmãos, não busque a igreja, não busque a palavra, não busque o Senhor por causa de bênçãos materiais. Porque Jesus disse que o ladrão rouba, a traça come e a ferrugem corrói. Devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então nós devemos buscar as bênçãos espirituais de Deus, e essas recompensas, irmãos, ela é dada por Cristo, através da fidelidade e do trabalho e do serviço que nós prestamos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquilo que nós fazemos para, o avanço do reino dos céus. Aleluia! Então, queridos, tenhamos a característica da igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, E como é que podemos ser fiel? Duas coisas: pela palavra e pelo nome do nosso Senhor e Salvador. Essa é uma mensagem de encorajamento para todos os servos. E aí eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que vai nos apontar essa mesma direção. O Senhor está nos encorajando à fidelidade. Diz 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Quero te chamar você, meu amado, minha amada, que está na obra, que está na frente, no ministério. Talvez você já esteja cansado, talvez esteja a ponto de desanimar, mas o Senhor te traz essa palavra de ânimo e diz que teu trabalho não é vão na obra do Senhor. Continue pregando, continue louvando, continue testemunhando, continue, tocando, continue exercendo teus dons e talentos, mesmo que não seja reconhecido por homens. Reconhecimento de homens é como um fogo em palha seca. Logo se esvai e se evapora e é levado pelo vento. Mas aqueles que esperam o reconhecimento do Senhor vão receber coroas eternas, recompensas, e serão um privilégio no reino dos céus. Oh, glórias! Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. E falando em recompensas, nós vamos observar aqui, queridos, e eu quero lhe chamar a atenção para o capítulo de número, capítulo 3, versículo 12 e versículo 13, aonde o Senhor vai falar de recompensas para a igreja de Filadélfia e também para nós dos nossos dias. Olha o que diz a palavra do Senhor nos últimos versículos dessa carta. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele e o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
as igrejas. Então aqui Deus, ele promete que aqueles, queridos, que vencerem serão colunas no templo de Deus. Alguém disse, aqui os terremotos da vida podem nos abalar, mas no céu estaremos tão firmes e sólidos como a coluna do santuário de Deus. Aleluia! A igreja do Senhor, já na presente era, é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E o que ela representa na atualidade será, sem dúvida alguma, na eternidade. Por isso, o cristão não pode viver de aparência como a igreja de Sardes. Ou nós somos servos, ou nós não somos servos. E a palavra de Deus ainda diz, e verás a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Há uma diferença enorme. O mundo pode nos odiar, o mundo pode, ter ódio por nós, mas porque nós somos diferentes, nós não somos dessa terra, nós somos do alto, como Cristo diz, eu não sou desse mundo, nós somos, de Cristo, nós somos do reino celestial, nós somos de Deus. E aí ainda mais ele diz que além de ser coluna no templo de Deus, o Senhor escreveria nesses que são fiéis e que resistirão às tentações e tribulações e que vencerão. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus e da cidade do meu Deus e o seu nome. O que isso significa? Significa que quando nós recebemos o nome de Deus, significa que nós teremos o caráter santo e verdadeiro que é dado lá as características do versículo de número 7. Da cidade de Deus, o vencedor usufruirá, da cidadania eterna e celestial. Seu novo nome, o que significa? E ele nos revelará o seu nome novo e eterno, pelo qual nós o conheceremos. Olha só o privilégio da revelação. O Senhor terá um novo nome. Nós aqui o chamamos de Cristo, de Jesus. Mas qual será o novo nome que ele vai colocar em nossos corações? Somente aqueles que vencerem saberão e conhecerão e louvarão e adorarão ao Senhor hoje e eternamente. Amém? E para que nós possamos concluir, nós, dentre muitos ensinamentos que aprendemos, com a carta à igreja de Filadélfia, nós já aprendemos também que ele é santo em seu caráter, verdadeiro, fiel e tem as chaves de Davi, dando-nos segurança, tanto presente quanto futura. Jesus não faz nenhuma repreensão ou advertência, só elogios. Elogios por guardar sua palavra e nem negar o seu nome, em meio às perseguições sofridas pelo que eram da sinagoga de Satanás, ou seja, aqueles que perseguiam os crentes da igreja por serem fiéis a Jesus Cristo. Pois o amor a Deus é revestido de ódio pelo mundo aos cristãos que são fiéis à sua palavra e ao nome bendito do nosso Senhor e Salvador. Mas a fidelidade da igreja a protegerá da hora da tentação. Assim como a igreja foi fiel a Cristo, Cristo guardará da tribulação. Mensagem de vigilância na obra da evangelização e na vida de santidade. Mensagem de encorajamento, recompensas, ser coluna do templo de Deus, escrever um novo nome e conhecer o novo nome do Senhor. E aí, finalizando, novamente o Senhor diz que devemos dar ouvido ao Espírito Santo, porque ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Que Deus em Cristo vos abençoe, meus amados irmãos, e que nós possamos nos fortalecer por meio desta palavra. Quero agradecer a cada um de vocês que ainda nos acompanham e estão conosco. E eu quero, para que nós concluamos essa mensagem,
orar com você em nome de Jesus. Soberano nosso Deus e amado Pai, eu quero te louvar, te exaltar e engrandecer o teu nome por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, que essa palavra ela possa ficar guardada em nossos corações para não pecarmos contra ti, mas que possamos ser fiéis e vencer e sermos vitoriosos por meio da tua palavra e pelo nome santo e bendito de Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que eu te agradeço por tudo. Amém. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E eu peço uma bênção especial ao Senhor Jesus sobre a vida de cada um de vocês, irmãos.